Olá, boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 23ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. A sessão é realizada no dia 9 de julho. Boa tarde a todos. Havendo quórum presente, o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 22ª Sessão Ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Em discussão, aprovada. Leitura do expediente. Não há, senhor presidente. Comunicações da presidência e sorteio de processo, também não tem não, né? Bem, não temos. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador e conselheiro substituto. Presidente. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, nesta data dou ciência a essa egrégia Câmara que decidi monocraticamente pela notificação no processo TC 3626/2014, é uma omissão de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Velo, responsável Diva Rabelo Santana, notificação prazo de 10 dias. No processo TC 5181/2014, é uma omissão de prestação de contas bimestral do Fundo Municipal de Assistência Social de João Neiva, responsável Daniela da Silva Souza, notificação prazo 10 dias. É só. Presidente. Para o conselheiro Sérgio Borges. Dou ciência ao plenário que decidi monocraticamente nos processos TC 6509/2012, Fundação Municipal de Educação de Alto Rio Novo, prestação de contas bimestral, 4 bimestre, 2012, citação 30 dias. Processo TC 3703/2014, Câmara Municipal de Pancas, omissão, meses 13 e 14, exercício 2013, Cidades Web, notificação 10 dias. Processo 3702/2014, Prefeitura de Pancas, omissão, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º bimestre, meses 13 e 14 do exercício 2013. Cidades Web, notificação 10 dias. TC 9739/2013, Prefeitura de Una, representação, notificação 30 dias. Processo TC 9738/2013, Prefeitura de Irupi, representação, notificação 30 dias. Processo TC 4302/2014, Pancas, município de Pancas, assunto representação, notificação 5 dias. Processo TC 5180/2014, Fundo Municipal de Saúde, João Neiva, omissão, prestação de conta bimestral, notificação 10 dias. Processo TC 5182/2014, Prefeitura Municipal de João Neiva, omissão, prestação de contas, notificação 10 dias. Processo 4937/2008, Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, denúncia, citação 30 dias. Processo TC 5288/2014, Câmara de Pancas, omissão, 1º e 2º bimestre, exercício 2014. Cidades Web, notificação 10 dias. E, por último, processo TC 5287/2014, Prefeitura de Pancas. Omissão, abertura 1º e 2º bimestre, exercício 2014, Cidades Web, notificação 10 dias. É só, presidente. Senhor presidente. Palavra ao conselheiro Eduardo Pérez. Nesta data, dou ciência à 2ª Câmara que decidi monocraticamente pela notificação, todos pelo prazo de 10 dias. Processo TC 5173/2014, omissão na remessa, Fundo Municipal de Assistência Social Divino São Lourenço. Processo TC 3651/2014, omissão na remessa, Fundo Municipal de Assistência Social de Divino de São Lourenço. Processo 3655/2014, omissão na remessa, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bitirama. Processo TC 3742/2014, omissão na remessa, Fundo Municipal
de Assistência Social de Montanha. Processo TC 3581-2014, omissão na remessa, prestação bimestral, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves. Processo TC 3266-2014, omissão na remessa, prestação de contas anual 2013, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Alfredo Chaves. Processo 3270-2014, omissão na remessa, prestação de contas anual 2013, Fundo Municipal de Assistência Social de Montanha. E, por fim, processo TC 3602-2014, omissão na remessa à prestação de contas bimestral, Instituto de Previdência dos Servidores de Fundão. E é só. Solicito a inclusão em pauta do processo 465714, apenso 484614. É uma representação. Devolução de processos, não temos. Apreciação de medidas cautelares, é da minha autoria aqui. Processo 465714, apenso 484614, é uma representação em face do pregão eletrônico para registro de preço número 145/14. Hospital São Lucas. Relatório. Trata os presentes processos TC 4657-2014 e apenso TC 4846-2014 de duas impugnações interpostas pelas sociedades empresárias Costa Camargo Comércio e Produtos Hospitalar Limitada e Magela Hospitalar Limitada, comunicando possíveis irregularidades constantes do edital de pregão eletrônico para registro de preço número 145/2014, visando o registro de preço de medicamentos enoxaparina de 40 e 60 mg, sob o critério de menor preço por lote. Não obstante protocolados como impugnações a edital, os documentos foram autuados como representação e, em síntese, noticiam indícios de irregularidade constante no edital de pregão eletrônico número 145/2014, especificamente em suposto direcionamento de marca na aquisição de medicamentos enoxaparina sódica. Em síntese, é sustentado que a indicação do edital, qual seja, o medicamento deverá conter indicações de utilização em bula, tais como síndrome coronariana aguda, com e sem supra, trombose venosa, profundo no tromboembolismo pulmonar, acabará por levar à aquisição do medicamento Clexa. Nome difícil pra caramba aqui. O doutor Sérgio, que é médico, foi quase médico, Clexane, é isso mesmo? Da fabricante Sanofi Aventis, tendo em vista ser o único medicamento enoxaparina sódica que atende às indicações de síndrome coronariana aguda com seu supra-ST. Difícil, viu? Chegando à representação ao meu conhecimento, determinei a notificação dos responsáveis que apresentaram justificativas e documentos. É o relatório. E decido. Em sede de justificativas, os responsáveis notificados, além de anexar documentos referentes à licitação ou encomenda, esclarece que a opção do hospital foi baseada em pareceres técnicos dos médicos. Tendo em vista as informações prestadas pelos representantes do Hospital São Lucas, verifica-se que a escolha da indicação e especificações do medicamento licitado foi feita pelo corpo médico do hospital, que primou pela escolha de um medicamento que atenda a todas as demandas dos pacientes, não havendo recomendação dos mesmos para aquisição de medicamentos com o mesmo princípio ativo, mas com indicações de uso diferentes. Em sede de análise sumária, estando a opção do administrador pautada em critérios técnicos e ante a não verificação de ilegalidade patente neste primeiro momento, entendo que a escolha em questão insere-se na competência discricionária do administrador público. Registre-se ainda a existência de documentação protocolada sob o número 7217/2014, que trata de impugnação de semelhante teor
de autoria da mesma representante, Costa Camargo Comércio de Produtos Hospitalares Limitado, contra o edital de pregão eletrônico número 056/2014 do Hospital Antônio Bezerra de Farias, que visa a aquisição do mesmo medicamento com as mesmas indicações. Nos referidos autos, foi elaborada manifestação da segunda Secretaria de Controle que conclui: dessa maneira, a administração optou por licitar apenas o medicamento que atendesse a todas as indicações clínicas, em vez de fracionar a licitação a um lote para o medicamento que atende a todas as indicações clínicas de outro lote que atenda as demais indicações clínicas, exceto para o tratamento de pacientes em supradesnivelamento do segmento ST. O entendimento da área técnica, portanto, exarado os autos processo 72/2014, se coaduna com o entendimento aqui exposto. Conclusão. Nesse caminhar, atendo-me análise dos requisitos autorizadores da medida cautelar e diante da prévia justificativa apresentada, não me parece pertinente a concessão da liminar pretendida. Com efeito em juízo de cognição sumária, próprio da análise das medidas cautelares, não observo, no caso em exame, os requisitos autorizadores da concessão de provimento cautelar apto a suspender o andamento do procedimento licitatório, mormente quanto se trata de pregão eletrônico para registro de preço. Em segundo lugar, também não vislumbrei presente o segundo requisito, qual seja a configuração do período da demora, que é fundado no temor de que, enquanto se aguarda a tutela definitiva, venham a ocorrer fatos que prejudiquem a apreciação do mérito ou frustrem sua execução. Ao contrário, observe que caso haja concessão da tutela antecipatória, poderá originar o período da demora inverso, que ocorre quando houver dano irreparável à parte contrária. Ou seja, quando o dano resultante da concessão da medida for superior ao que se deseja evitar, tendo em vista que estão diante do processo licitatório que visa a aquisição de medicamentos. Diante do exposto, voto pelo indeferimento da medida cautelar e, com base nos artigos 306 e 309 do Regimento Interno desta Corte de Contas, combinado com o artigo 125 da Lei Complementar 621/2012, determina a remessa dos autos à unidade técnica para a instrução do feito em 15 dias, desciência às empresas representantes e aos responsáveis pelo Hospital São Lucas, indicados no preâmbulo da decisão. É como voto. Coloco o processo em discussão. Votação. Conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, eu quero inicialmente parabenizar o voto de Vossa Excelência, porque a questão da saúde é extremamente grave e é absolutamente necessário que se leve em conta a opinião técnica médica. Nós sabemos que há medicamentos hoje, inclusive distribuídos pelo governo, que têm efeito de 2 horas apenas nas 24 horas do dia, mais baratos, mas que não têm o efeito necessário. E o outro lado, nós estamos tratando da vida de pessoas. Então, eu parabenizo e sempre me posicionarei ao lado do entendimento técnico médico. Com o relator. Para o conselheiro Sérgio Bosch. Presidente, eu encampo o voto do conselheiro Abudib. Conselheiro Pimentel, processo 4657-14. Leitura de acórdãos. Conselheiro Sérgio Abudib. Parecer prévio 041/2014, processo DC 2685/2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Prefeitura Municipal de Vargem Alta. Parecer prévio pela aprovação, arquivamento e é só. Acordo TC 277/2014, processo TC 3065/2005, Prefeitura Municipal de Irupi, auditoria especial, reconhecer prescrição, extinção com resolução de mérito em relação ao item contrato de transporte feito em desacordo com as normas do Código de Trânsito, conversão em tomada de contas, irregular, ressarcimento, multa, arquivar.
julgamento dos processos em pauta. Palavra com o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, inicio com o processo 3320-2013. É uma prestação de contas anual, referente ao exercício 2012, do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Estou dispensando o relatório e indo direto ao voto. Ante o exposto, observados os trâmites legais, concordando integralmente com a área técnica e o Ministério Público Especial de Contas, parecer da Lavra do eminente Procurador-Geral Dr. Luiz Henrique Anastácio, voto por considerar regular a prestação de contas anual do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, FADEPS, referente ao exercício financeiro 2012, sob a responsabilidade dos senhores Gilmar Alves Batista, Defensor Público Geral, Vinícius Chaves de Araújo, Subdefensor Público Geral, e Rodrigo Vacari dos Santos, chefe do Grupo de Apoio Administrativo e Financeiro, dando-lhes a devida quitação. Voto também no sentido de recomendar aos atuais gestores do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública o seguinte: providenciar, por ocasião das próximas prestações de conta, o encaminhamento de notas explicativas referente às demonstrações contábeis, notadamente quanto ao montante de receitas previstas e arrecadadas. Voto, por fim, que as providências do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em relação à inclusão de sua receita no orçamento estadual sejam monitoradas nas próximas prestações de contas. Após o trânsito, arquive-se. Não há divergência, estou acompanhando integralmente. O processo 3677, eu estou retirando de pauta. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os processos 3320-2013, regular, quitação, recomendação com respectivo acompanhamento pela CEGEX. Processo 3677-2012, retirado de pauta. Palavra o conselheiro Sérgio Borges. Processo 1574-2014, relatório de gestão fiscal terceiro quadrimestre de 2013, Câmara Municipal de Irupi, acompanhando a área técnica e o MP de contas, voto pelo arquivamento dos autos, tendo em vista exaurimento do objeto, conforme preceitou o artigo 330, inciso 4 da resolução TC 261/2013, visto que o responsável enviou os dados da omissão. É só, presidente. Conselheiro Sérgio Borges relatou o processo 1574-2004, arquivar. Processo 4420-2013, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, prestação de contas anual, ordenadores, exercício 2012. Voto pela regularidade da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, referente ao exercício 2012, sob a responsabilidade do senhor Anderson Fioretti Menezes, da senhora Rita de Cássia, dando-lhe a devida quitação nos termos do artigo 84, inciso 1, combinado com o artigo 85 da Lei 621/2012. Voto ainda pela extinção do processo sem resolução de mérito em relação à senhora Ana Lúcia Costa Pepper, por ilegitimidade da parte com base nos artigos 70 da Lei 621. Após julgamento do feito, arquivos. Processo 373114, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, uma representação em fase da Prefeitura Municipal de Ibiraçu, acompanhada até o Ministério Público Especial de Contas, voto por não conhecimento da presente representação, pois ausente requisito de admissibilidade relativamente à carência de circunstâncias e elementos de convicção e nenhum indício de prova que possa justificar o regular procedimento feito, com consequente arquivamento dos autos. Certifique-se a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Espírito Santo da decisão aqui proferida. Palavra com o conselheiro substituto João Luiz. Senhor presidente, senhoras e senhores, passo a relatar os seguintes processos de admissões em proposta de voto pelo registro. Na Prefeitura Municipal de Vitória, as admissões de Adriana Pestana Ferreira, Neide Nara dos Santos, Marciana Rosa de Souza, Adriana de Souza Lima Cabral Simões, Alder
Rejânia Brasil Pereira, Alessandra Carolina Nascimento, Aline Barbosa de Souza Pereira, Ana Maria Boldrini Moreira. Anilda Souza Rosa da Silva, Angélica Batista Campos Ursini, Ângela Maria Bicalho de Freitas, Andressa Jesus da Silva, Andressa Ferreira Mendonça, André Luiz Godinho Silva, Anaíses de Almeida Passarela, Ana Cláudia Soares, Alzira do Vale Silva, Aline Rosa Ribeiro Nascimento, Alessandra Rosa Villanova, Aleane Natividade Pereira, Adriane Vargas de Oliveira, Adriana Venceslau Martins, Adriana Romão Vieira, Adriana Ramos da Silva, Adriana Wasque, Altair Álvaro da Cruz e Alcione Pimentel de Freitas. Ainda admissões, esta no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de Cláudia de Cássia Duarte Macedo Duzinho, registro. Os processos seguintes são aposentadorias. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, Otávio de Carvalho Silva Júnior, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores da Serra, Guiomar Suzana Tonon Pinto, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de Guarapari, registro tornando parcialmente insubsistente decisão anterior, interessados Darcy Pedro de Lima e Eulália do Nascimento Pereira. No Instituto de Previdência dos Servidores do município de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Ruth Lousada da Silva, registro tornando parcialmente subsistente decisão anterior. No Instituto de Previdência dos Servidores de Conceição da Barra, aposentadoria de Cidália Alves Carvalhais Quartesani, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadorias todas com proposta pelo registro. Interessados: Nilceia Coelho Evangelista, Domingas Guimarães Colonna, Jonas Rosa dos Reis, destacando que esse foi servidor deste tribunal e aposentou-se como auditor de controle externo em 25 de junho de 2012. Sueli Moreira da Costa, Maria Aparecida Coutinho da Silva, Lindaura Homer, Nilza Olmo de Souza e Lourdes França da Rosa. Do Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, aposentadorias todas com proposta de registro. Interessados: Ercila Luísa Jareta Freire, Sônia Maria dos Santos, Pompeu Gonçalves Vieira, Pedro Francisco Peixoto Costa e Adelina Trace Dias. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Iconha, aposentadoria de Celi Maria Soares Biancardi, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Anchieta, aposentadoria de Clair Salvarez, registro. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Cariacica, registro das aposentadorias de Moacir Sermengue e Maria da Penha Fonseca. Do Instituto de Previdência dos Servidores de São Gabriel da Palha, aposentadoria de Genair Alves Pinheiro, registro. Do Instituto de Previdência dos Servidores de Boa Esperança, registro das aposentadorias de Nildete da Penha Reisen Acerbe e Devair Medeiros da Conceição. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Linhares, registro das aposentadorias. Interessados: Arlete Vieira, Elza Batista da Silva e Eusa da Penha dos Anjos Martins. Do Instituto de Previdência do Servidor do município de Vitória, aposentadorias, proposta de voto pelo registro. Interessados: Márcia Nassar Comaceto, Maria Francisca Moraes Silva Escopel Silva, Maria Rosa dos Reis.
Do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, pensões, registro, interessados: Nadir da Silva Araújo, Rosângela Rosa Ribeiro e outro, Regina Lúcia Neves Rangel, Luiz Carlos Furtado de Almeida, Jandira Batista Souto Silveira e outros, Perla da Silva Nascimento Farmal e outros, Thales Pereira Taquete Machado, Renata Aparecida Tomás de Carvalho, Maria Catarina Albani Ramos e Rosana Fantin Raimundo Teles e outros. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vila Velha, pensão de Inácia Pereira Nunes, registro. No Instituto de Previdência do Servidor do Município de Vitória, pensão de Maria das Graças dos Santos Barbosa, registro. Na Prefeitura Municipal de Santa Teresa, pensão de Efigênia Ribeiro Roncone, registro. No Instituto de Previdência, ou melhor, no Fundo de Aposentadoria dos Servidores Públicos do Município de Guaçuí, pensão de Gideone Lino Gonçalves e outros, registro. E, por fim, o processo 1647/2012 é um edital de concurso da Agência Reguladora de Saneamento Básico e Infraestrutura Viária, devolver à origem. É só. Antes de proclamar o resultado, gostaria de colher dos senhores, constar em ata, aqui a aposentadoria do ex-servidor e também aqui secretário das sessões, o Joana Rosa dos Reis, com a concordância de todos. Parabenizo, e a propor foi levantado pelo eminente conselheiro e o servidor fez um excelente trabalho. Por favor, encostar, senhor secretário. Colocamos o resultado na forma relatada pelo conselheiro substituto João Luiz Cota Lovati. Palavra com o conselheiro substituto Eduardo Pérez. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Primeiro processo da pauta, processo TC 9098/2013, interessado é o conselheiro Sérgio Manuel Nader Borges. Processo de admissão. Conselheiro Eduardo, Pois não. um segundinho. Tendo em vista o impedimento do senhor conselheiro Sérgio Borges neste processo, né, eu convoco o conselheiro substituto João Luiz para compor quórum do tribunal, da sessão. Processo de origem no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Como o voto é longo, eu encaminhei antecipadamente aos conselheiros, ao Ministério Público, e com aquiescência eu vou ler apenas um resumo. Tratam os presentes autos da admissão para fins de registro do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, excelentíssimo senhor Sérgio Manuel Nader Borges, após ter sido escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado. Inicialmente foi encaminhado ofício ao senhor governador de Estado do Espírito Santo, informando a escolha do interessado para ocupar o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas, formalizada no decreto 72/2013. Ato contínuo, o senhor governador encaminhou ao conselheiro presidente do Tribunal de Contas o decreto de nomeação do interessado ao cargo. Constam do processo todos os documentos requisitados para a posse. A sétima sétima Secretaria de Controle Externo manifestou-se na instrução técnica conclusiva 1571/2010, recomendando o registro do ato. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, manifestou-se no parecer PPJC 1515/2014, subscrito pelo senhor excelentíssimo Procurador-Geral Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, pelo excelentíssimo Procurador Dr. Luciano Vieira e pelo excelentíssimo Procurador Dr. Heron Carlos de Oliveira, pela denegação do registro e determinações. Encaminhados os autos ao relator, auditor João Luiz, em decisão monocrática, determinou a notificação do interessado para apresentar alegações de defesa. Em 29 de maio, tempestivamente, protocolou o interessado as alegações de defesa. Em 4/6, através do despacho do excelentíssimo relator João Cota Lovati, o processo foi encaminhado à presidência para sorteio. Em 6 de junho de 2014, o processo foi sorteado para minha relatoria. Vieram os autos, é o relatório.
fundamentação. O interessado em suas alegações apresenta uma lista de 6 itens, nos quais denomina de preliminares. Na seção que trata da contestação, especificamente no artigo 301 do Código de Processo Civil, traz quais matérias poderão ser alegadas antes do mérito. O artigo 301 do CPC determina ao réu que alegue, antes de discutir o mérito da causa, as questões preliminares processuais. O interessado alegou em preliminares os seguintes itens: inaplicabilidade do procedimento de registro do ato de posse de conselheiro ao Tribunal de Contas, cargo de natureza política, impossibilidade de afastamento por vitaliciedade, impossibilidade do Tribunal de Contas julgar requisitos subjetivos de nomeação, competência constitucional da Assembleia Legislativa do Governador de Estado, análise realizada pela Assembleia, declaração dada pelo conselheiro e princípio da presunção de inocência. Desses 6 itens apresentados, eu considerei que apenas um deles, o 321, inaplicabilidade do procedimento de registro do ato de posse de conselheiro do tribunal, pode ser considerado processual, por atacar a competência da Corte. Os demais, eles enfrentam diretamente o mérito, não sendo analisados nesse momento. Então, eu vou comentar o primeiro item, que é o item que faz parte das preliminares, uma questão processual, né? Item 321, inaplicabilidade do procedimento de registro do ato de posse do conselheiro do Tribunal de Contas, por ser um cargo de natureza política. Inicialmente, cabe apontar que a competência da Corte de Contas para apreciação e registro dos atos de pessoal advém diretamente do texto da Carta Constitucional, bem como da Constituição Estadual do Espírito Santo, nos seguintes termos: apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título. Aí continua, né? Da análise dos textos constitucionais, se infere que a competência delegada pela Constituição diretamente ao Tribunal de Contas é a mais ampla possível. Conforme destacado no texto, compete ao Tribunal apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, abarcando todas as hipóteses de admissão de pessoal, em qualquer cargo que seja. Ato contínuo, o próprio dispositivo traz a exceção, qual seja, excetuadas nomeações para cargo de provimento de comissão. Quisesse o constituinte originário excluir da apreciação outras admissões, o teria feito juntamente com os cargos em comissão. Ademais, o critério utilizado para a exclusão dos comissionados da apreciação do ato de admissão pelos tribunais de contas reside em sua estabilidade. Por sua característica precária, tendo em vista ser admissão e demissão ad nutum, a critério do superior que lhe faça a indicação, sem ter a necessidade de obediência a critérios objetivos, não teria razão a apreciação desses atos. Ainda alega ao interessado que o cargo de conselheiro tem natureza política, razão pela qual não se enquadraria na admissão de pessoal. Na visão de Celso Antônio Bandeira de Mello e Maria Silva de Pietro, são agentes políticos no direito brasileiro aqueles que exercem típicas atividades do governo e exercem mandato, para quais são eleitos apenas os chefes do Poder Executivo, Federal, Estadual e Municipal, os ministros e secretários de Estado, além dos senadores, deputados e vereadores. Acrescenta a professora Maria Silva que os magistrados, quanto à forma de investidura e aos vínculos com o poder público, sua situação iguala a dos próprios servidores públicos estatutários, que são submetidos a estatuto próprio. Assim, portanto, seja pelo alcance dado pelo texto constitucional, apontar como competência do Tribunal de Contas a apreciação de atos de admissão de pessoal a qualquer título, seja pela natureza do vínculo formado entre a administração e o ocupante do cargo de conselheiro, não há, na minha opinião, como afastar a competência dessa Corte em apreciar o ato objeto do presente processo, a despeito da classificação que se dê ao cargo, se for de agente político ou não. Então, essa é a questão preliminar. Eu não sei se a gente vota a questão preliminar antes. Vamos colocar em votação a preliminar. Como vota o conselheiro Sérgio Abudib? Eu acato o entendimento do relator, mas entendo que a análise é de outros assuntos. A Corte tem o dever de efetuar o registro, mas não com a análise pretendida. Conselheiro João Luiz. Acompanho na íntegra o relator. Ok, também. Agora o mérito. O mérito. Quanto à análise do mérito, possibilidade de afastamento, vitaliciedade.
interessado alega que a decisão do tribunal acerca da regularidade do ato de admissão do cargo de conselheiro não poderia lhe impor afastamento, tendo em vista a garantia da vitaliciedade. Ocorre que o objeto do presente processo restringe a apreciação do ato de admissão realizado pelo próprio Tribunal de Contas. Não há, portanto, qualquer tipo de julgamento acerca dos atos praticados no exercício da judicatura por parte do excelentíssimo conselheiro, mas sim de ato anterior a seu exercício, mais especificamente o ato que lhe deu posse. Por preceder ao início da judicatura, não há que se falar em processo judicial transitado julgado para perda do cargo, razão pela qual entendo não assistir razão interessado. Item 3.2.1, impossibilidade do Tribunal de Contas do Estado julgar requisitos subjetivos de nomeação, idoneidade moral e reputação ilibada, competência constitucional da Assembleia Legislativa do Governo do Estado. E também o item 3.2.4, da análise realizada pela Assembleia. Ponto interessado que os legitimados exclusivos para a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Estadual, seriam a Assembleia e o Governador. Quanto aos preceitos para a nomeação do cargo, aponta que são requisitos objetivos os constantes da linha A, que é referente à idade, e da parte final do C, 10 anos de exercício. Já quanto aos requisitos subjetivos, aponta o item B, idoneidade moral e reputação ilibada, e a primeira parte do C, que são os notórios conhecimentos jurídicos. Afirma ainda que os requisitos objetivos são passíveis de controle de legalidade, ao passo que os de natureza subjetiva não podem ser levados a julgamento nem pelo Poder Judiciário e muito menos perante os tribunais de contas, pois adentram diretamente no mérito da escolha de competência da Assembleia Legislativa. Em seguida, colaciona a farta jurisprudência acerca da impossibilidade do Poder Judiciário analisar o aspecto subjetivo dos requisitos da idoneidade moral e reputação ilibada. Pois bem, primeiramente cabe renovar o objeto do presente processo, qual seja, apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título na administração direta e indireta. É bem verdade que a Constituição delegou ao Poder Legislativo a escolha do indicado ao cargo de conselheiro. Também é verdade que a Constituição delegou ao governador o poder de nomear o indicado pela Assembleia Legislativa. E não é menos verdade que a própria Constituição delegou aos tribunais de contas, órgão previsto e constituído dos moldes constitucionais, a tarefa de apreciar, para fins de registro, a legalidade do ato de admissão. Não bastasse a competência para análise ser deferida constitucionalmente ao Tribunal de Contas, cabe a todo órgão do aparato da administração pública zelar pelo estrito cumprimento das regras e princípios constitucionais. Já a alegação de que o Poder Judiciário não pode se debruçar sobre o mérito dos atos administrativos, portanto, seu aspecto subjetivo, essa merece reparos. Contra o controle judicial dos atos administrativos, não é dado ao magistrado substituir a vontade do administrador, mas permite um controle mais largo, do que lhe possibilite não só o controle da legalidade, mas também a incidência dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade. Nesse sentido, se manifesta a professora Maria Silva. Vou ler só um trechinho. Por exemplo, o conceito de notável saber jurídico permite certa margem de discricionalidade na referida zona cinzenta, mas não a permite quando os elementos de fato levam à conclusão, sem sombra de dúvida, de que o requisito constitucional não foi atendido. Analisando as alegações quanto ao item, a farta documentação acostada aos autos pelo interessado, bem como a manifestação da área técnica, constata-se que a maioria dos requisitos para a posse foram atendidos. Entretanto, um deles, de ordem constitucional, merece uma análise mais detida, que é a reputação ilibada. Conforme apontado pelo Ministério Público de Contas, reconhecido pelo interessado, esse é parte em diversos processos em trâmite na Justiça Estadual e Federal. Com relação aos diversos processos que o interessado à parte, não entrarei no mérito de cada um. Como ainda se encontra tramitando, sem uma decisão transitada e julgada, e considerando o escopo limitado do presente processo, de apreciação da legalidade do ato de admissão para fins de registro, entendo não ser a via adequada para a discussão. Além disso, há de se considerar que o interessado colacionou aos autos diversos certificados de reconhecimento de seu trabalho ao longo de sua vida profissional, e tais ações também devem ser balanceadas quando da análise do cumprimento do requisito constitucional. Lado outro, em relação a um dos processos, o de número 02407005012/5, esse merece uma análise mais detida. Nos termos do artigo 497 CPC, eventual recurso extraordinário especial interposto não gozará de efeito suspensivo, de modo que a decisão condenatória tem plena eficácia. Trata-se, portanto, de um fato jurídico objetivo, que não pode ser ignorado na análise do cumprimento dos requisitos constitucionais. Não há um juízo de valor a ser feito, há simplesmente um fato impeditivo. De outro lado, a condenação se enquadra na linha 1, inciso 1, artigo 1º da Lei Complementar,
que diz: os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada julgada ou proferida por órgão judicial colegiado. Portanto, nos termos da lei, da referida lei, basta a condenação proferida por órgão colegiado para que se enquadre no dispositivo. Desse modo, ainda que o conselheiro não dependa de voto popular para sua indicação e preenchimento do cargo, por se tratar de a condenação de fato objetivo, em minha opinião, assiste razão ao Ministério Público de Contas quando afirma que os conceitos de idoneidade e reputação ilibada podem e devem ser reduzidos através da lei da ficha limpa. Apesar da ficha limpa, ela não impede a assunção do cargo de conselheiro. Não é expresso na lei, mas é um entendimento que eu acompanho do Ministério Público. O interessado aponta em sua defesa que tal análise teria sido realizada de forma detida pela Assembleia Legislativa. Analisando os documentos da Assembleia, a motivação realmente foi que não existe nenhum candidato com restrições ou sentença condenatória com trânsito em julgado de natureza civil ou criminal por crime doloso. Ocorre que a análise da Assembleia Legislativa não levou em conta o artigo 497 do Processo Civil, em que os recursos não apresentam efeito suspensivo, razão pela qual a condenação já se mostraria eficaz. Então, portanto, em síntese, entendo que o escopo do presente processo de apreciação de ato que deu posse ao Conselheiro do Tribunal de Contas limita uma análise sobre a maioria dos processos nas quais consta o interessado como parte. Por outro lado, a condenação do processo 024.07.0050.12.5 representa um fato jurídico objetivo, qual traz consequências para o presente processo, não podendo ser ignorado na análise. Item 321, declaração dada pelo conselheiro. Aponta o Ministério Público de Contas, em sua representação, a inveracidade da declaração firmada à folha 15. Em sua defesa, o interessado alega que nunca houve intenção de prestar informação falsa, que todos os documentos, que em todos os momentos foi dada ciência e publicidade acerca da ação penal enfrentada pelo candidato, que a Assembleia Legislativa se manifestou acerca dos referidos processos, que a ação não tem seu trânsito em julgado e, pelo princípio da presunção de inocência, não poderia refletir no requisito da reputação ilibada, e que a existência dos processos não representa qualquer impeditivo ao cargo. Ao contrário do alegado, a existência do processo pode e deve ser levada em conta no atendimento do requisito da reputação ilibada. Por outro lado, tendo o interessado juntado todos os documentos necessários quando da análise da Assembleia, bem como quando lhe fora dada a oportunidade de manifestar nos presentes autos, entendo não ter restado nenhum prejuízo à análise, ainda que possa ter viciado a análise da área técnica, a qual não dispunha das informações. Então, item 326, princípio da presunção da inocência. Alega o interessado que somente poderão ser imputadas consequências do processo em trâmite após seu trânsito julgado, tendo visto o princípio da presunção da inocência. Tais alegações já foram enfrentadas e rebatidas no item 3. Item 339, violação do regimento interno. Quanto a este item, alega o Ministério Público que a posse do conselheiro se dará em sessão especial convocada pelo presidente do tribunal e do artigo 101 do mesmo estatuto, que preconiza a necessidade de publicação das pautas sessões especiais com antecedência mínima de 48 horas, sob pena de nulidade. Já interessado alega que suposta irregularidade não teria gravidade suficiente para causar a nulidade do ato de escolha ao membro do Tribunal de Contas e que a posse de conselheiro não necessita de publicação de pauta com antecedência mínima de 48 horas. Já em outra passagem alega que a própria posse de conselheiro já teria sido corroborada pela presença de demais conselheiros na sessão especial de posse, que tornaria desnecessário o presente processo de registro. Da leitura do regimento interno, já é bastante para a constatação de que o rito estabelecido pelo regimento não for observado. Por outro lado, apesar do desrespeito ao princípio da publicidade, tendo que a irregularidade não seja suficiente para, por si só, conduzir à denegação do registro. Quanto à afirmação da necessidade de presente processo, tendo em vista a participação dos demais conselheiros na sessão especial de posse, a Lei Complementar 621 estabelece que compete ao presidente do tribunal o ato. Portanto, o ato de dar posse ao conselheiro, qual é o objeto do presente processo, compete privativamente ao presidente da Corte, em sua função administrativa, a qual não se confunde com a função judicante exercida pelo colegiado. Determinação ao governador para anular o ato. Quanto a esse item apreço, como já exaustivamente apontado, o objeto do presente processo cinge-se à análise do ato que deu posse ao conselheiro, ato esse de competência do presidente dessa Corte, razão pela qual entendo não ser possível que se expresse a determinação que alcance o governador do Estado. Pedido de devolução dos vencimentos. O Ministério Público de Contas pugna pelo ressarcimento das quantias recebidas a título de remuneração pelo exercício do cargo, ante a existência de elementos que comprovem má-fé do interessado em sua percepção.
Como apontado no item anterior, o objeto do presente processo é limitado e restringindo a apreciação para fins de registro do ato de admissão. Ademais, mesmo sendo reconhecido que o interessado não atendia aos requisitos do cargo, efetivamente prestou seu serviço ao tribunal no período, razão pela qual não entendo cabível o ressarcimento. Por fim, como fora exaustivamente motivado no item 3 da presente decisão, entendo que não restou atendido o requisito constitucional da reputação ilibada. Também, como já for afirmado, o objeto do presente processo não visa a análise da indicação feita pela Assembleia Legislativa e nem mesmo a nomeação do governador do Estado, mas tão somente o ato de posse proferido pelo próprio Tribunal de Contas. Acrescente-se que, conforme pontuado pelo Ministério Público, cabe a todos os participantes do processo a análise do atendimento dos requisitos constitucionais legais para a assunção do cargo. Antes posto, obedecidos os trâmites processuais, submeto a matéria à apreciação desse grade plenário, proponendo a seguinte proposta de voto. Com base no artigo 117, inciso 2 da Lei Complementar 621, seja denegado o registro do Decreto 2482-5. Com base no 118 caput da Lei Complementar 621, seja determinado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo proceda à anulação do ato de posse, bem como cessar qualquer pagamento decorrente do vínculo jurídico. Que seja comunicado o fato à Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado. E é só, senhor presidente. Coloco o processo em discussão. Pela ordem. Falar o conselheiro Sérgio Abudib. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre representante do Ministério Público Especial de Contas. Inicialmente, agradeço ao conselheiro Eduardo Pérez a disponibilidade do voto na tarde de ontem, a fim de que possibilitarmos uma análise mais acurada do caso em tela. Agradeço também ao conselheiro Sérgio Borges por ter nos disponibilizado sua defesa por ocasião da apresentação da mesma, atendendo à notificação ocorrida. Em que pese o extenso voto trazido por Sua Excelência, conselheiro Pérez, manifesto-me em posição divergente pelos motivos que passo a expor. Inicialmente, ao se sustentar essa posição proposta pelo eminente conselheiro, haveria imediato afastamento do conselheiro Sérgio Borges em profundo desacordo com a jurisprudência pátria. Trago jurisprudência Superior Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, que diz: determinação de afastamento imediato de conselheiro do Tribunal de Contas antes do trânsito em julgado de ação mandamental proposta com vistas à desconstituição do ato de sua posse, contraria o disposto no artigo 75, artigo 73, parágrafo 3 e 95 e todos da Constituição da República. Também do Supremo Tribunal Federal, do ministro Celso de Mello, que diz: impossibilidade de perda do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas local, exceto mediante decisão emanada do Poder Judiciário. Lado outro, a análise pretendida sobre se o interessado cumprir os requisitos constitucionais não é de competência dessa Corte, e sim da Assembleia Legislativa, a quem compete constitucionalmente a indicação. Também a jurisprudência dos tribunais superiores são esclarecedoras. Trago jurisprudência do relator ministro Marco Aurélio e redator do acórdão ministro Nelson Jobim, também do Supremo Tribunal Federal. Requisito notório saber é pressuposto subjetivo a ser analisado pelo governador do Estado a seu juízo discricionário. Da mesma forma, a jurisprudência do ministro Sepúlveda pertence. Se a objeção do tribunal fundar-se-á na carência dos tributos de notório saber jurídico ou de reputação ilibada, a respeito de ambos esses requisitos constitucionais, o poder de emitir juízo negativo ou positivo se transferiu por força do artigo 94 da Constituição
dos tribunais de cuja composição se trate para a classe correspondente. Verifique-se nesse caso que em escolha de desembargadores pelo 5º Constitucional é a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e o Ministério Público os que analisam os pré-requisitos constitucionais na escolha da vaga. Da mesma forma, é o governador quem faz essa análise quando a vaga é de sua escolha, no caso de conselheiros, e da Assembleia Legislativa quando for a vaga de sua indicação. Pela proposta de voto em análise, aplicar-se-ia o mesmo pensamento quando do registro pelo TCU dos cargos dos ministros dos tribunais superiores. Não é razoável que se defenda que caiba ao TCU, por ocasião do registro dos ministros do Supremo Tribunal Federal ou do registro dos ministros do Superior Tribunal de Justiça, o poder de veto a que se propõe a presente proposta de voto. Dessa forma, caberia ainda aos tribunais de contas estaduais o poder de veto à nomeação dos desembargadores originários do 5º Constitucional, bem como os advindos da própria carreira da magistratura, especialmente os que alcançaram a vaga por merecimento. Todos teriam um novo julgamento. De certo, entendo que cabe à Corte apenas a confirmação de que houve a escolha pelo órgão competente, no caso concreto, pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e a nomeação respectiva. Com o exposto, pedindo vênias ao eminente relator, voto por acompanhar a área técnica pelo registro do ato. Como voto, devolvo a palavra à Sua Excelência. Continua em discussão. Presidente, pela ordem. Queria pedir vista dos autos. Vista com o procurador, Dr. Luiz Henrique. Prossiga, senhor conselheiro substituto Eduardo Pérez. Processo de pessoal, todos uma sequência aqui do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, todos de admissão e todos pelo sobrestamento do feito com a devolução à origem. Processo de Jonatas Moraes Vieira, Rian Croebel Fagundes, Silvio Ferreira de Carvalho, Ronaldo Lima Garcia da Rocha, Rafael da Silva, Hugson dos Santos Paulo, Fabiana Molulo Barreto, Fábio Batista Lima, Flávia Maria Bissoli, Fábio Teixeira de Oliveira, Gisele Moura Lube, Flávio Luiz Pinheiro, Flávio Moreira, Gleucimar Gava de Oliveira, Estefane Silva Oliveira, Eloir Ramos Glória, Lucimar Aparecida dos Santos Ferreira, Leonardo Menezes Grobeiro, Fabrício Alves Brito, Carlos Eduardo Moreira Madinier, Elvis Cássio dos Santos, Demilson Francisco da Penha, Dayana Oliveira Vieira, Tony Taylor Correia de Albuquerque, Thaís Andrade Pereira, Rômulo Gomes dos Santos, Cleide Rubim Garcia, Kátia Marques Vieira Pimenta, Bruno Menelli Dalpiero, Alexandre Luiz Nascimento Silva Souza, Idelmar Rodrigues Diniz, Geraldo Antunes Alves Neto, Alexandre Rosa da Silva, Adilson Maurício dos Santos, Carlos Roberto de Souza Cáser, Camila Rebelo Níquel, Raquel Bragança Kindler, Raulino Vieira de Souza, Lorena Carvalho Nicolini, Lucinara Gomes de Araújo, Leandro de Oliveira Vailante, Mariana Amélia Verli Ramos, Maria Aparecida Lange, Magno da Silva Pacheco, Marcos Antônio Evangelista dos Santos, Marcelo de Azeredo Barbirato, Tiago Alves Poncidônio. Esse processo aqui consta na pauta como registro, mas também a decisão é sobrestamento do feito, devolução de origem. É o 8901-2013, em nome de Wellington de Jesus Santos. Aí o próximo, Silvio Rodrigues Neres, Patrícia Buffon Liuti,
Patrícia do Nascimento Vieira Lírio, Pontercler Segovia Barbosa, Paulo Rogério Barcelos Calazans, Marcelo Jansen Pereira, Miquel Abelar Zetum, Instituto de Previdência Servidor do Estado do Espírito Santo, aposentadoria de pessoal, registro de Maria Emília Ferreira Rezende, Prefeitura Municipal de Vitória, aposentadoria também pelo registro de Benedita da Penha Miranda Miguel e de Deomar dos Santos Cabral, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeira de Itapemirim, registro da aposentadoria de Cirlei Cipriano dos Santos, Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da aposentadoria de Fernando Vicente de Melo de Azevedo e Regina Marta Sabadini Lorenzini, ainda de Ademilson Antônio Pinto, Edna Guimarães Guzzo Novaes, Dora Martins Cipreste, Clocila Nunes Siqueira, Edson Amorim Padilha, Elizabeth Eupídio, Laci Pavese Pisol, Pedro Sérgio Frizeira Mota, Eliana Grace Lacerda, Décio Nascimento Sales, Maria Milza Freires do Nascimento, Edna Pereira Barbosa, Maria de Fátima Silvia Monteiro, Zilda Fátima Rauta, Maria Regina Amorim Alves, Gilsara Matede, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz, registro de aposentadoria de Maria da Penha Serra e Suela, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Vila Velha, registro de aposentadoria de Paulo Roberto Novaes, Prefeitura Municipal de Aracruz, registro de aposentadoria de Orlando Nascimento Loureiro, Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Odete Martins, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória, registro da pensão de Gilda Silva Rocha e Gerson Gomes da Silva, Instituto de Previdência e Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reserva remunerada de Fábio Gueiro Samu, José Divino Ferreira, Edmar Brum da Fonseca e de Kerlington Pimentel de Freitas. E é só, senhor presidente. Conselheiro Eduardo Pérez relatou o processo 9098-2013 em vista ao Ministério Público Especial de Contas. E os demais processos proclamam o resultado na forma relatada pelo conselheiro. Nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão. Antes, porém, convoco para a próxima, que será ordinária, ser realizada no dia 16 de julho, quarta-feira, a hora regimental. Está encerrada a sessão.